Oi, gente. Hoje o vídeo de hoje é sobre mapa astral, o que você pode encontrar, o que não pode encontrar no mapa astral. É a minha experiência com isso, né? E eu vou falar por que eu fiz e por que também você pode surgir a curiosidade de fazer. Quando eu fiz, eu tava num momento de confusão, assim, mental, existencial, uma coisa, assim, muito nebulosa da minha vida. Por quê? Porque eu sou formada em uma faculdade totalmente formal, porém, quando eu fui para o modo prático, eu não me encontrei completamente nesse modo prático. Eu gostava da estabilidade, mas o modo quadrado que se leva a vida nessa profissão parecia que não tinha nada a ver comigo. E aí eu ficava pensando assim, será que eu tô muito louca? Será que isso é pra mim? Será que não é pra mim? E ficava nessa indecisão, porque eu já tinha estudado 5 longos anos na faculdade e, querendo ou não, isso aí já é um tempo. Às vezes, quando a gente tá já com uma certa idade, isso pode estar influenciando ou não. E isso poderia ser considerado uma perca de tempo, uma perca de oportunidade, porque eu era bolsista na faculdade. Mas aí eu, lembrando de uns vídeos que eu tinha visto aqui mesmo no YouTube, e até mesmo me resgatando, tipo, na minha infância, eu lembro muito bem de eu estar sempre fazendo pose pra tirar foto, tá querendo ficar arrumada, sempre, em todos os momentos, oportunidades, eu tava fazendo desfile, sabe, desfile de passarela, e aí surgia algum evento em família, lá tava eu desfilando em passarela. E eu lembro também, teve uma vez que eu pedi, até falei pra minha tia, leva eu no Raul Gil, porque no Raul Gil tinha as crianças lá, que mostravam seus talentos, mostravam o que ela sabia, cantava, dançava, fazia alguma coisa, e ia lá. E eu lembro de eu ter falado pra ela, falei assim, ai, me leva lá. Ah, enfim, ninguém nunca levou, mas eu sempre gostei desse contexto de estar mais exposta, e acredito que as experiências que eu tive levou eu pra ficar mais guardada na concha, escondida. Então, e depois com o mapa astral, e também na adolescência eu também fiz um curso de passarela, que realmente era um curso e tal, para poder ensinar a fazer passarela, mas com a vida cotidiana e você precisando de dinheiro para poder sobreviver, esse tipo de coisa, às vezes o que faz a gente não é o que a gente vai escolher, o que vai ser o momento ali, vai ser a necessidade. Então a necessidade era que eu trabalhasse, então eu tinha que trabalhar, normal, CLT, tipo, esse tipo de coisa, né? Eu comecei como menor aprendiz, depois com a vida CLT natural, como a vida adulta, né? E depois de terminar essa faculdade, veio essa coisa de confusão e tal, e logo entrou a pandemia. Então, durante a pandemia, eu comecei a ficar vendo esses vídeos de autoconhecimento. Eu já gostava dessa parte de astrologia, esse tipo de coisa, de místico, já gostava. Não gostava, não via sempre, não era uma coisa assim corriqueira. E na pandemia eu conheci a Moni, comecei a ver os vídeos e tal. E aí depois de um tempo eu fiz o mapa. E aí sabe quando você fala assim, nossa, tudo faz sentido? Porque na época, quando você vai e entrega os horários, onde você nasceu, tudo, você não fala nada pra ela assim, além do que você passou. Ela vai te falando o que tá ali no mapa, vai desenvolvendo com você, e você pode falar ou não falar as coisas que você viveu. Ela deixa bem aberto. E você vai falando, e você vai escutando. Ela vai, ou melhor, ela vai falando e você vai escutando. E eu fui pensando assim, nossa, faz muito sentido, muito sentido, muito sentido. Bateu muito assim o que realmente a parte profissional. E aí, quando eu falei pra ela a faculdade que eu tinha feito, ela falou assim, não tem nada a ver com você, não, assim, não tem nada a ver
como se fosse o quadrado e o redondo, eles não se encaixam, então, tipo, não tem nada a ver. Ela falou assim que por um tempo eu poderia até poder trabalhar com isso, mas não era o que eu iria fazer. Então, desde então ela falou que era a parte de roupa, acessórios, tipo, tá presente nas redes sociais. Desde então eu venho me desafiando e venho estudando mais sobre isso para poder estar mais tempo mais exposta, aprendendo e gostando também dessa parte, porque ela estava adormecida dentro de mim. Eu achava que eu não era capaz, que eu não poderia conseguir, que isso era para quem tinha dinheiro e por aí vai. Várias crenças limitantes ali que eu estou quebrando todas elas e fortalecendo o que realmente eu penso, realmente eu gosto. E não é só gostar assim pra um simples gostar de o que gostar, é também se transformar numa profissão. Também ser possível você viver disso, de construir alguma coisa sobre isso. E o interessante foi que ali, tipo, no momento onde a gente vai falando, vai conversando, ela me pediu a data e o horário do meu filho também. O meu filho tem TDAH, mas ele já tinha laudo, já tinha toda a documentação certinha, né? E aí ela pegou, aí ela começou a falar sobre as possíveis profissões dele e tal, falar sobre o mapa dele também. E ali no momento ela falou assim, ele tem TDAH. Aí ela tem tipo uma tabela, aí ela mostrou a tabela na tela pra mim aqui, ó, tem TDAH. E nisso eu não tinha falado pra ela ainda. Aí ela falou, aí eu falei assim, nossa, tipo assim, pra mim ficou uma coisa mais, assim, mais surpreendente, porque primeiro eu não esperava que ela fosse olhar o mapa do meu filho, e segundo que realmente o Brian já tinha um laudo, já tinha uma coisa especificada e em nenhum momento antes dela falar isso eu tinha falado alguma coisa pra ela, então foi uma surpresa assim, muito coincidência assim, sabe? E que realmente no mapa ele vem dizendo algumas coisas que às vezes você pode não saber ou já sabe e tem concretizado e às vezes você tem a dúvida se realmente é, se não é. E então essa parte de profissão e todas as outras áreas da vida, né? Porque até mesmo a parte de relacionamento, às vezes você pode achar que você tá fazendo errado. Ah, é só uma coisinha pequena. Ai, você tem que insistir mais. Ai, não sei, alguma coisa nesse estilo, sabe? E aí você vê que realmente não era pra você, não era aquela pessoa, não fazia nada, não tinha nada a ver. Era uma coisa, tipo assim, totalmente diferente em questão de criação, família, tudo que envolve ali a parte de se relacionar, não tinha nada a ver. E em certa parte ela fala assim, como que você encontrou essa pessoa? Eu sei como que eu encontrei. Eu tava fragilizada também, então, tipo, sem aquele filtro, sem aquela autoestima, então acaba que você se relaciona com pessoas assim, aí você fala assim, não, agora tem que dar certo, agora vai dar certo. Então, aí você aposta todas as suas fichas e aí na hora que você vai ver o resultado, está em saldo negativo, porque realmente aquilo ali não tinha nada a ver com você. Mas, enfim, se vocês têm alguma dúvida nessa questão profissional, de saber mesmo conhecer sobre você, sobre o caminho, sobre os seus talentos, sobre várias regiões, até a parte de amizade que eu já falei aqui. É muito interessante você fazer o mapa para você conhecer, saber como que funciona todo esse universo essas constelações, esses astros rodeiam você, para você estar mais preparada para encontrar uma pessoa, para poder fazer uma decisão melhor, tomar decisões melhores na sua vida e até mesmo para poder ser feliz, né? Então, a questão do meu filho foi surpreendente também e foi uma coisa que eu não esperava. Então, se você tem alguma dúvida, algum comentário ou experiência, que eu já sei que bastante gente já fez mapa com ela e tá aqui no canal, deixem aqui o que mais surpreendeu você com a leitura da Mônica, que eu vou estar conversando com vocês todos por aqui. Então, beijos e até o próximo vídeo.